A falha fatal. No início deste ano, o fundador da Terra, Do No, anunciou que o Bitcoin seria usado como garantia, de modo que, em cenários como escrito acima, Terra poderia intervir e vender essas reservas de Bitcoin para comprar o ST, promovendo assim o preço de volta até que $1 fosse restaurado. Isso foi delineado para chutar quando o pino caiu para 98 centavos. Isso é fundamental e foi um grande descuido do Terra. Não faz muito sentido colateralizar um ativo ST com um ativo altamente volátil. E faz ainda menos sentido quando esses dois ativos estão correlacionados um com o outro. Pense nisso. O teste do estresse do ecossistema sempre viria em um dia vermelho. Então, em um dia em que o Bitcoin está caindo, o plano era vender esse Bitcoin em queda para aparar a venda de UST e sustentar o pino. Terra, via LFG, que estava no comando de garantia, comprou 37 mil Bitcoins na última quinta-feira, elevando sua vaquinha colateral para 3,5 bilhões de dólares. Isso significa que menos de 20% da capitalização de mercado de UST, de 18 bilhões, foi colateralizada. No entanto, dado que as participações e o plano do Bitcoin eram todos públicos, o mercado sabia o que aconteceria. Uma vez que a UST começou a perder seu pino, isso significava que a Terra venderia seu Bitcoin para comprar o UST e restaurar o pino. Com esta enorme ordem de venda chegando ao mercado, lembre-se, Terra está entre os 10 maiores detentores de Bitcoin. O preço do Bitcoin, então, começa a cair na expectativa das grandes vendas para comprar de volta o UST. Isso, obviamente, reduz o valor do pacote colateral da Terra, já que o próprio Bitcoin se afunda. Portanto, a capacidade da Terra de sustentar o pino é contida, pois o valor de mercado de sua garantia está caindo. Sua relação de colaterização de 3,5 bilhões e 20% logo se tornou a garantia de 2,6 bilhões e 14%. Isso, é claro, causa mais medo e pânico, mais venda e mais medo. E vamos seguindo o baile. E assim que você faz o pino desmoronar. Contágio e colapso em massa. Algumas coisas precisam acontecer para desencadear tudo isso inorganicamente, mas não são exatamente difíceis de realizar. A primeira é que você precisa criar ansiedade empurrando o ST para fora do seu pino. É aí que entra o tempo. O ataque, se foi um ataque, foi possível em 1º de abril, quando Do No tweetou abaixo. As guerras de curvas são complexas, mas em termos de alto nível, o tweet acima é relevante, porque significava que haveria menor liquidez no pool UST descentralizado. Não estamos falando de trocas centralizadas. Em vez de 3 bilhões na piscina, haveriam 350 milhões de dólares, o que torna o capital necessário para um ataque significativamente menor. Além disso, uma intervenção rápida, embora isto esteja longe de ser garantido por um ataque e todos sejam meramente orgânicos, o fato de tudo ter ocorrido na blockchain torna os números precisos. Foi o que aconteceu. A única dúvida é se um ator acionou ou não. O fascinante sobre a criptomoeda é que a blockchain transmite tudo ao vivo como acontece. E para o Terra, como você verá, isso era parte do problema. Quem quer que seja o atacante, se houve um, começa emprestando Bitcoin. Havia uma história popular que foi feita através de gêmeos, mas o autor da escrita passou quase 1 hora cavando em cadeia para verificar isso, antes de Gemini sair de 5 minutos depois que terminou para confirmar que não era verdade. Mas se é um atacante, eles emprestam $1 bilhão de UST usando números simples. Como a liquidez na piscina é menor pelas razões acima, o invasor só precisa vender 350 milhões de UST para drenar o pool de toda a liquidez, significativamente mais eficiente em capital do que teria sido. E agora temos a primeira preocupação com o pino. O gráfico abaixo mostra essa drenagem de 350 milhões de dólares de liquidez da piscina. Novamente, esta parte é complexa, mas os ins e outs não são tão importantes. O resultado que precisa ser entendido é que a liquidez foi temporariamente baixa, o que permitiu uma ordem de venda de 350 milhões de dólares para drenar a piscina. Enquanto isso, normalmente teria exigido 3 bilhões de dólares. Uma vez que a piscina é drenada, as pessoas se preocupam, porque não há mais liquidez. Tudo aqui na blockchain, né? Incrível isso, interessantíssimo. É por isso que a USDT caiu para 99 centavos originalmente, onde ele cambia no fim de semana. Mais aqui um gráfico. Preocupação se transforma em pânico. Mas ainda não foi uma catástrofe. Isso aconteceu por 2 ou 3 dias, ou mais.
Na segunda-feira, uma vez que o ST atingiu 98 centavos, Terra intensificou-se para restaurar o pino, vendendo seu Bitcoin e comprando o ST. Isto embora ele não pudesse saber na época, era Donou caminhando direto para a armadilha. Se isto é, tudo isso foi um ataque coordenado. À medida que o LFG liquida Bitcoin, isso empurra o preço do Bitcoin para baixo, ajudando a posição curta do atacante. O atacante também ainda tem 650 milhões de dólares restantes em UST. Lembre-se, havia apenas 350 milhões necessários para drenar a piscina descentralizada. Então, agora o atacante se move para trocas centralizadas e começa a descarregar todo o ST. Aqui o gráfico mostrando como foi feito. Foi quando o pânico realmente começou. Com a combinação desta venda em massa de UST e a confirmação pública de que Donou já havia interferido para sustentar o pino com as vendas de Bitcoin, o fato de o pino continuar a cair fez com que níveis de ansiedade aumentassem. Agora, é missão cumprida realmente, como o resto cuida de si mesmo. E isso só exigiu $1 bilhão em capital. Mais e mais inundações UST para a saída. E simplesmente não há como pará-lo. O ST continua a ser despejado com a Luna correspondente cunhada e, portanto, o preço de Luna também desinfla. As correntes começaram a ficar congestionadas enquanto as pessoas corriam para as saídas. Os comerciantes que tomaram empréstimos na Anchor a preços de liquidação tão baixos quanto $30 Luna têm margem chamada. Lembre-se, Luna estava em $85, menos de uma semana atrás. E mesmo na segunda-feira ainda estava em $60. Então, este nível de liquidação teria parecido muito seguro para os mutuários. Com transações não passando em meio ao congestionamento, mesmo aqueles com capital para implantar, para satisfazer chamadas de margem foram liquidados. E os efeitos em cascata foram, neste momento, imparáveis. A confiança tinha sumido. Binance, então, trancou o ST quando o pino atingiu 60 centavos. Foi a gota d'água. Intermediário. Então, por que não atingiu zero? Bem, ainda havia uma chance de um resgate ser acordado da noite para o dia. O normalmente ativo Donou ficou em silêncio ao longo de 24 horas. Um movimento que certamente não pacificou o pânico, mas acabou tuitando que um plano seria colocado em prática. Como a noite de terça-feira fechou o horário de EST, não havia esperança de que um acordo fosse alcançado, com rumores como o abaixo circulando. Afinal, se o pino pudesse ser restaurado, o ST poderia ser movido para um modelo colateralizado e, teoricamente, sobreviver. Luna, neste momento, estava sendo negociado em torno de $18. Quando o autor acordou às 6 da manhã, Donou tinha lançado um trade 45 minutos antes dele. Verificou o preço antes de lê-lo. Era tudo o que ele precisava saber. E um resgate tinha sido acordado. Luna estava em $4. Não havia opção nesse momento, pois Donou não poderia garantir um resgate. Se o pino fosse restaurado, Luna teria que absorver toda a pressão de venda do ST, que ainda queria ser vendida. E isso foi muito. Em essência, ele foi forçado a jogar Luna debaixo de um ônibus, na esperança de salvar o ST. Dada a confiança no modelo não harmonizado, estava bem e verdadeiramente ido agora. Qualquer esperança de o ST ser confiável daqui para frente era zero, a menos que colateralizado. Portanto, como parte do mesmo segmento, ele anunciou a intenção de abandonar o modelo de arbitragem Luna e trocar para uma stablecoin totalmente colateralizada. Vamos em frente, a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.